Bom, acho que a gente falou então, né, das coisas mais importantes para vocês estudarem. Agora a gente queria falar um pouco sobre quanto tempo estudar de cada uma dessas linguagens. O Nino tá bem na minha frente, né? Quase não aparecendo mais aqui. Sai, Nino. Vai, desce. Deixa aí. Deita. Ó, O pessoal tá gostando. Só que não tá ninguém prestando atenção, né? Porque tá todo mundo olhando pro Nino. Então, quanto tempo mais ou menos vocês deveriam estudar de cada uma dessas linguagens, né? Bom. Caramba. A gente fala isso um pouco na Mapa Dev Week, né? E também fala um pouco no mapinha da Mapa Dev Week. Mas a gente vai falar aqui para vocês também. A gente indica que vocês estudem aí de HTML e CSS um mês, né? Um mês estudando HTML e CSS. Estudando e praticando com projetos, né? Que é importante também, não é só estudar, como a gente já falou aqui. Teoria não adianta muita coisa. Só a teoria não adianta muita coisa, tem que ter prática junto. Então, vocês vão ter que estudar e praticar esse um mês aí de HTML e CSS. Feito isso, né? Vocês vão também estudar um pouquinho de Git e GitHub, né? Acho que é importante também, como a gente falou. Sim. Daí pode estudar... Muita gente estuda meses de HTML e CSS. Daí vai querer aplicar para a primeira vaga e daí a empresa manda lá o código num repositório do GitHub e a pessoa não sabe nem o que fazer com aquilo, porque nunca viu o Git, nunca viu o GitHub na vida. Então, façam isso que o Beto falou, estudem lá o Git um pouco, pelo menos desde o início, né? O Git e o GitHub. Daí com isso, né? Com esses estudos aí, se tu conseguir estudar bastante os conceitos que a gente falou aqui e praticar bastante, né? Tu já até poderia começar a aplicar para vaga se quisesse, né? É óbvio que vai ter muito pouco tempo, né, de estudo ali. Talvez tu se sinta super inseguro, insegura, que é normal, mas se tu tiver a base, se tu já estiver conseguindo fazer alguns projetinhos sozinho ali, né, uma landing page, umas coisinhas um pouco mais complexas, tu já pode sim começar a aplicar para vagas sem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é tu não conseguir, mas já é possível que tu consiga entrar. E daí tu vai aprendendo dentro da empresa também bastante. O Thiago até fez uma pergunta ali que é isso aí que tu tá falando. Ó. CSS, posicionamento, box model, margin, padding, flexbox, responsividade. Já está bom para aplicar? Estaria bom para aplicar, mas só se tu conseguir pegar tudo isso e aplicar num projeto, né? Se tu já tiver feito projetos, se tu já tiver construído alguma coisa no teu portfólio, daí sim, a gente acredita muito que tu poderia começar a aplicar para as vagas. Inclusive, muito obrigado por nos lembrar, né? A gente não falou de responsividade, né? Então, isso. Responsividade também é uma coisa bem importante que tu vai ter que estudar, né? Media queries. Como deixar o site responsivo, né? Isso. Responsividade é tu deixar o site adequado a vários tamanhos de tela, né? Celular, tablet, notebook, computador, desktop, enfim. Então, isso é bem importante, né? É uma das coisas mais importantes do CSS, inclusive. O Nino voltou. Então, é isso. Eu não me sinto confiante em aplicar ali com um mês de estudo. Acho que é muito pouco. Beleza. Continua praticando, né? Continua estudando e praticando bastante. Daí tu vai ver. Se tu começar a se sentir confiante de fazer um site sozinho, por exemplo, daí tu poderia aplicar. Então, por isso que a gente diz, né? Não precisa ficar estudando um ano de JavaScript. Não precisa ficar estudando... De JavaScript não, de CSS. Não precisa ficar estudando 6 meses de CSS. Estuda o suficiente até tu se sentir confiante, né, de aplicar para as vagas. Então, é isso. Não precisa ficar estudando 6 meses para começar a aplicar. Eu acho que as pessoas têm muito medo, né, de não serem boas o suficiente e daí elas querem estar perfeitas. Quer estudar tudo. Querem estar perfeitas para aplicar, né? E geralmente a gente nunca vai estar perfeito, ou a gente nunca vai se achar pronto o suficiente. Nunca vai ter. Tu nunca vai sentir que tu estudou o suficiente. Quer dizer, nunca é meio, né? Nunca diga nunca, mas é difícil da pessoa se sentir 100% preparada para um desafio novo. E aí tu tem aquela ansiedade de querer estudar um monte de coisas para poder estar 100% preparado ou preparada e tu não vai estar. Tu começa a ver as vagas, né? As vagas começam a pedir um monte de coisa e tu quer estudar tudo aquilo. E não é bem assim. Muitas vezes tu não precisa saber tudo aquilo ali para aplicar para uma vaga, como a gente já falou aqui. Então acho que é isso do HTML e CSS. E do JavaScript, daí, se tu quiser estudar o JavaScript, ele é um conceito mais complexo, como a gente falou. Então, para estudar o JavaScript, tu precisaria de mais tempo, né? Uns 2 meses, no mínimo, para estudar
entender, né, a lógica de programação, entender ali os conceitos de JavaScript, de funções. Aí tu pega os teus projetinhos de HTML e CSS que tu já tinha criado e adiciona um pouquinho de JavaScript neles. JavaScript tu vai usar para interagir com a tela, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então tu pode pegar os projetinhos que tu fez lá e aplicar um pouquinho de JavaScript para treinar. É muito importante que tu não pare de estudar HTML e CSS, não pare de praticar HTML e CSS enquanto tu estiver estudando JavaScript, né? Tu pode fazer as duas coisas, pode e deve fazer as duas coisas em paralelo, porque senão tu tá estudando só JavaScript e tu vai esquecer tudo que tu aprendeu no CSS. Não é bom, né? Então faz em paralelo isso e faz o que o Cadu falou. Começa a botar os códigos de JavaScript nos projetos de HTML e CSS que tu fez antes e fazer projetos novos também, né? Usando HTML, CSS e JavaScript daí desde o começo. E aí com isso tu vai continuar praticando e vai começar daí a buscar as tuas vagas, né? Aplicar para as empresas. Começar a testar se o mercado tá realmente... Tu precisa testar o mercado, tu precisa se testar no mercado de tecnologia. Né? Não adianta tu ficar achando, talvez eu não esteja pronto. Talvez eu esteja pronto. Não sei se eu aplico, não sei se eu não aplico. Não, vai lá e tenta aplicar. Se tu não estiver sendo chamado para entrevistas, talvez seja um sinal de que tu tem que melhorar alguma coisa. Se tu foi chamado para uma entrevista e não conseguiu passar no processo seletivo, pega o feedback e talvez tu tenha que melhorar em outra coisa. Mas tu precisa aplicar para poder entender, né? Se tu tá ou não preparado realmente. Se o mercado tá olhando para ti e tá achando que tu tá preparado e preparada ou não. Se tu tá com dificuldade de até ser chamado para entrevistas, por exemplo, pode ser que o teu currículo, ou o teu LinkedIn, ou o teu GitHub não estejam bons o suficiente, não estejam... Tu não tá demonstrando que tu sabe programar, por exemplo. Então tu vai ter que voltar neles, melhorar eles, né? Aqui no canal a gente tem várias lives e vários conteúdos, vídeos sobre LinkedIn, sobre GitHub, sobre currículo. Então, melhora as tuas redes, né? Deixa elas prontas para que os recrutadores venham, né, te chamar para mais entrevistas também. Então, com isso aí, acho que com essas coisas que a gente falou aqui, tu já vai ter uma boa base para começar a aplicar para vagas. E tu precisa dedicar um tempo, né? Tu precisa dedicar um tempo diário para buscar vagas. Isso eu acho que é uma coisa também importantíssima de falar, que a gente já falou no começo, mas reforçando, né? Não adianta tu querer aplicar para vagas na segunda-feira, e daí tu passa 2 semanas sem aplicar para vaga nenhuma, e daí tu vai aplicar para outra depois. Não. Tu precisa colocar isso na tua rotina e... Todos os dias, todo dia, 30 minutos de manhã. Isso. Se tu tá procurando emprego, teu emprego basicamente é procurar emprego. Tem que ir estudar, né? Essas duas coisas. Então tu precisa meio que ter um equilíbrio. Mas, Cadu, eu tenho só 1 hora para estudar por dia. Eu ainda vou ter que procurar emprego meia hora? Tu não precisa procurar meia hora, tu pode procurar 15 minutos. Na hora do almoço ali tu pode dar uma procurada, sabe? Pode tentar adicionar esse período de busca de vagas na tua rotina, tá? Mas sim, tu vai ter que estudar e procurar vagas ao mesmo tempo. Não adianta tu ter estudado um monte de tempo e daí, agora eu vou parar 2 meses para procurar vaga e não vou mais estudar. Não, né? Programar é uma constância e tu precisa continuar estudando para não esquecer tudo que tu já viu, beleza?